Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos continuando com as parábolas de Jesus contidas no livro de Marcos. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Hoje nós vamos ver duas parábolas. Na verdade, o texto é bastante amplo. Então, nós vamos ver em Mateus 18, do verso 1 até o verso 14, Jesus está tratando de uma questão super importante que os discípulos vieram trazer para ele. Na verdade, os discípulos chegam até Jesus e eles perguntam a Jesus quem é o maior no reino dos céus. Bom, esta pergunta, primeiro, antes de tudo, é uma pergunta que já dá a perceber, já nos leva a desconfiar de que os discípulos estão preocupados com posição, não aqui na terra, mas no céu. Então, essa situação que era comum dos discípulos no início, depois a gente vai ver que eles mudam totalmente porque eles entendem a profundidade da mensagem de Jesus e eles se convertem absolutamente, profundamente nessa mensagem. Mas no início eles tinham esta visão deturpada do que seria então o reino dos céus e quem estaria, né, ou quem seria importante, quem teria status. E aí Jesus aproveita esta circunstância para dizer então aos discípulos como é o reino dos céus. E ele pega uma criança e coloca no meio deles e diz: este é o principal. Este é o centro das atenções no reino dos céus. Em verdade vos digo, diz no verso 3, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Quer dizer, não é nenhuma posição, é o entrar no reino dos céus. E aí ele começa as lições todas. Aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Mas aquele que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se precipitasse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que vos venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Portanto, se a tua mão, o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor entrares na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou pés, seres lançado no fogo do eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é que entres na vida com um olho só, do que tendo dois olhos seja lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, pois eu vos digo que os teus anjos do céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. O Filho do homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele as 99 nos montes e irá em busca da que se perdeu? E se acha em verdade, vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram? Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Então é uma passagem bastante grande que nos traz inúmeras verdades, inúmeras lições para nós. Vamos ver aqui o que mais de importante nós podemos extrair desta passagem. Em primeiro lugar, ele coloca no centro, ele está conversando com as pessoas, com os seus discípulos. Veja que os seus discípulos é que vieram fazer essa pergunta. Então, ele está conversando com os seus discípulos. Uma coisa interessante que a gente tem que entender
é que as crianças elas não participavam destas conversas sérias, né? Então, quando Jesus estava tratando de um assunto sério em relação aos discípulos, né? Especificamente neste caso, veja que Jesus não estava ensinando, porque quando ele estava ensinando, ele ensinava para homens, mulheres, crianças, todos ouviam. E as crianças gostavam bastante de Jesus. Elas eram atraídas por Jesus, exatamente pela sua simplicidade, exatamente pela sua humildade. Então, quando os discípulos vieram, veja, Jesus não estava num ensino geral, ele estava especificamente entre os discípulos. Ele traz uma criança e coloca no meio. E aí ele diz o seguinte: assim vocês devem ser, desse jeito aqui. Como assim? Como um menino? Sim, no sentido de que, muito cuidado agora, tá? No sentido de que uma criança, ela tem humildade, ela não tem arrogância. Ela não é arrogante, ela não é soberba, ela é humilde. Ela tem pureza e simplicidade no agir e no seu expressar. Então, ela não tem qualquer tipo de orgulho, qualquer tipo de ambição cega. Este tipo de coisa estava sendo agora criticado por Jesus. Não é desse jeito que vocês têm que ser. Vocês têm que ser simples, humildes, desta forma. Sem soberba, sem arrogância, sem egoísmo. E, mais ainda, esta criança, sendo simples, pura e humilde, ela não pode ser negligenciada. Eu tenho que cuidar de uma criança. Eu tenho que cuidar de um humilde. Eu não posso desprezar. Eu tenho que cuidar. Quem são estas crianças? Queridos, hoje nós temos crianças que são os novos convertidos, que são ainda fracos, que são ainda humildes, que ainda não têm um conhecimento, uma vivência, uma sabedoria que os mais velhos na fé têm. Então, os mais velhos na fé, os mais adultos, né, os que já comem uma comida maior, mais densa, tem que cuidar destas crianças que ainda estão no leitinho. Então, eles são os mais fraquinhos, os mais novos, os mais simples. Estes podem ser alvos do maligno e nós temos a obrigação de cuidar deles. Né? Então, a gente não pode negligenciar, a gente não pode desprezar. Muito pelo contrário, a gente tem que cuidar deles. Tá? E Jesus diz, olha, os anjos estão de olho. Eles estão de olho, estão em comunhão, estão percebendo isso tudo. Né? Então, eu preciso cuidar destes fraquinhos. Ele fala daí, num segundo momento, ele fala em escandalizar e tropeçar. A palavra que ele está usando aqui é parecida, a palavra é a mesma. Então, nós temos aqui uma mesma palavra, tropeço e escandalizar. O que ele quer dizer com escândalo ou tropeço? Ele quer dizer que nós não podemos chocar. Em que sentido? No sentido de ferir uma norma de conduta, uma norma moral, uma norma ética de conduta, ferir os ensinamentos da palavra, ferir os ensinamentos do evangelho. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque se nós ferirmos, nós estamos provocando nestes pequeninos uma possibilidade de tropeço, uma possibilidade de queda. Então, quando ele fala de tropeço, de escândalo, ele está falando de provocar uma raiva, de fazer alguém pecar. Eu não posso fazer isso. Pelo meu comportamento, pelo meu agir, eu estou dando um mau exemplo. E aí estas pessoas vão olhar o meu mau exemplo e vão querer copiar o meu mau exemplo e vão cair em pecado e vão tropeçar.
Então é disso que ele está falando. Fazer isso com esses pequeninos que são fracos, que são frágeis, que não têm ainda a firmeza que uma pessoa mais velha na fé tem, é pior do que, diz ele, amarrar uma pedra de mó. Uma pedra de mó é uma pedra que era utilizada, né? Eles colocavam os cereais aqui, ó, nessa fenda aqui, e eles faziam essa pedra deslizar por cima, moendo, por isso mó, moendo os grãos e fazendo farinha, fazendo os produtos necessários. Então, diz ele que era pior do que pegar uma pedra dessa, amarrar no pescoço e se jogar no mar. Isto era uma punição, eles faziam esse tipo de punição para alguns tipos de criminosos piores, eles faziam esse tipo de punição. Então, eles não tinham um sepultamento decente, eles eram tidos, então, como criminosos e da pior espécie de criminosos. Então, fazer alguém pecar, fazer um pequenino se desviar é a pior coisa que nós podemos fazer. Então, a gente tem que tomar cuidado, não só em cuidar deles, não só não permitir a negligência, não permitir que eles se soltem, mas também não dar exemplos ruins. Muito pelo contrário, a nossa obrigação é dar bons exemplos para esses pequeninos. E ele fala, então, como evitar esse escândalo. Ele diz o seguinte: se a tua mão, se o teu pé, se o teu olho escandalizar, ele deve ser tirado fora. Como assim ele me tirar fora? Isto é um símbolo, é uma parábola. É o símbolo do seguinte: se eu faço alguma coisa com a minha mão, se eu ando em alguns lugares que não me convém com os meus pés, ou se eu vejo alguma coisa e esta visão é uma tentação para o meu espírito, para o meu coração, né? O que os olhos não veem, né? Então, isto tudo é uma forma de evitar o escândalo. Então, ele é um símbolo de renúncia, de sacrifício. Eu não posso fazer coisas erradas, então melhor cortar a mão. Eu não posso andar por lugares temerosos, é melhor cortar o pé. Eu não posso desejar coisas, olhar coisas, a visão de coisas no sentido de desejar estas coisas, é melhor arrancar o olho. Então é uma atitude de renúncia, é uma atitude de sacrifício. E ele é doloroso, claro que é, porque a tendência, a nossa tendência como pessoa é exatamente querer o mais fácil, querer o que é mais atraente. Mas nem sempre isto é bom para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso coração, principalmente para a nossa alma, para a nossa vida eterna. Então, retira isso tudo. Ele fala alguma coisa a respeito de tratar com desprezo, com negligência. Quando eu trato uma pessoa com desprezo, com negligência, eu estou dizendo que sou superior a esta pessoa. Isso é soberba. Isso se chama soberba. Isto é arrogância. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque eu tenho tantos anos de conversão que eu não tenho mais nada para aprender, que eu não tenho que respeitar as pessoas, muito contrário, as pessoas que me respeitem porque eu tenho tantos anos de conversão. Não é assim que funciona. Tratar as pessoas com desprezo é se dizer superior a elas. E não é isso que Jesus está dizendo aqui. Muito pelo contrário. Os discípulos vieram com essa. Quem é maior? Ninguém é maior. Quem é maior? Um desses humildes, uma criança. O crente ideal, a criança ideal, é simples, humilde, mas ela é cheia de fé. Uma criança acredita num adulto. Uma criança acredita no seu pai e na sua mãe. Ela crê.
ela confia, porque ela depende também. Assim somos nós. Agora, amados, muito cuidado com isso aqui. Ser criança não é ser infantil. Você tem a obrigação de crescer na fé. Você tem a obrigação de ter maturidade de fé. Você não tem que ser criança infantilizada espiritualmente. A característica que Jesus está chamando a atenção aqui é a humildade, é a simplicidade, é a fé, é a falta de arrogância, sabe? É não desprezar. Não é infantilidade. Você tem a obrigação de crescer na fé. E como é que nós crescemos na fé? Vivendo, vivenciando a fé, vivenciando em oração, em estudo da palavra, em meditar a palavra, ouvir a palavra e colocar isso na nossa vida. Então, não é infantilidade, tá? No finalzinho, ele fala sobre o perdido. E ele está falando ainda sobre essa criança, ele está falando ainda sobre os meninos que ele veio buscar, sobre as ovelhas que ele veio buscar. Então ele diz a respeito da ovelha perdida. Então ele deixa aquelas que não estão perdidas, aquelas que sabem o seu lugar, aquelas que têm uma posição diante do pastor de ovelhas, que é Cristo, que é Jesus. E ele vai atrás daquela perdida, daquela negligenciada, daquela que foi escandalizada, daquela que tropeçou porque fizeram com que ela tropeçasse. Um daqueles pequeninos que está perdido e que nunca ninguém se preocupou com ele. É aquela ovelha fraquinha, frágil, que fica balindo, que fica gritando, pedindo ajuda. Ele vai deixar as que estão lá, que estão cientes da sua posição em Cristo, e ele vai buscar a que estava perdida. Como ele fez conosco, quando nós estávamos perdidos. Ele deixou as que já estavam salvas, veio, nos resgatou e trouxe para junto das outras. Logo em seguida, ele fala do perdão. E aí, ele está ali no 18 do 21 em diante. Ele fala sobre o perdão, do 21 ao 35. Eu não vou ler porque é muito longo. O amado depois para o vídeo, dá uma lida no texto para que possa entender os detalhes. Então, o que acontece aqui é que Pedro pergunta: Senhor, quanto nós devemos perdoar? 7 vezes? Até 7 vezes? E aí Jesus diz: não, eu vos digo que 70 vezes 7. E aqui nós temos uma coisa fantástica. Por quê? Números também podem ser símbolos. 7 é um número de perfeição. 7 é um dos números de perfeição. Então, quando Jesus diz 70 vezes 7, é a perfeição da perfeição. Ou seja, o completo perdão, o perfeito perdão, o verdadeiro perdão, o amplo perdão, sem margem nenhuma. Quantas vezes você vai perdoar? Tantas vezes quantas alguém te pedir perdão. Então, um perdão sincero, um pedido sincero de perdão, ele vai refletir, né, a graça de Deus em nos perdoar. E ele faz essa ligação entre a graça de Deus, o amor de Deus, nos concedendo perdão, e o perdão que nós concedemos em relação àqueles que nos ofendem. Muito bem, ele começa a falar a respeito daquele que faz alguma coisa contra, aquele que provoca alguma coisa. Então ele diz, primeiro, chama a pessoa e conversa com ela. Faz uma repreensão em particular, ela está fazendo alguma coisa errada, chama atenção, às vezes ela não está percebendo que está fazendo alguma coisa errada, às vezes ela faz uma interpretação errada das coisas. Então chama e conversa com ela com amor.
com amor. Não é dedo na cara, é repreende em particular, ensina como se você estivesse ensinando para um filho seu. Ela não se emenda, ela não acha que errou. Então chama alguém para que não seja só a tua palavra, que não seja só a tua posição, é uma outra pessoa que também está tendo essa mesma noção. Então repreende com uma testemunha. Não deu certo? Repreende perante a comunidade agora. Ah, não deu certo? Então esta pessoa ela não tem mais conserto. Então, não adianta você insistir, é isso que Jesus está falando, não adianta você insistir. Então você considera como um publicano gentil. O que é um publicano gentil? Aquele que não era digno das coisas santas, aquele que não é judeu, né? O gentil não é judeu, o publicano é aquele que é pecador, vamos dizer assim. Então ele não é digno daquele todo esforço que você está fazendo. Deixa ele aprender a lição sozinho, deixa ele que Deus há de ensinar esta lição para ele de uma outra forma, de uma forma muito mais dura do que simplesmente chamando e tendo uma repreensão. Quando ele fala 70 vezes 7, nós já dissemos ao amado, então 70 vezes 7 é a perfeição. 7 é um número perfeito, 70 dá esta ideia de completude, de coisa completa, de coisa perfeita, de coisa acabada. Então, o perfeito perdão, o perdão completo, não é um perdão que depois você fica lembrando todo o tempo. Isso não é perdão. Perdão é esquecer. Perdão é perdoar, passar uma esponja e não ter mais nenhum tipo de voltar àquele assunto. Então, o perdão completo, aquele perdão perfeito, é 70 vezes 7, ou 7 vezes 70, 70 vezes 7, ou seja, é a perfeição. E aí ele conta uma parábola, para que a gente entenda como nós devemos fazer tendo Deus como exemplo de perdoador. Então ele conta a história de um senhor, de um homem rico, que ele vai rever as suas contas e ele vê que algumas pessoas estão lhe devendo. Então ele chama um servo e este servo está devendo 10.000 talentos. Gente, 10.000 talentos é uma dívida imensa, é muita coisa a dever. Se nós formos traduzir esses 10.000 talentos, eu não sei quanto vale um talento, Eleni, então vamos traduzir em dólar, vamos traduzir em dinheiro que a gente conhece. 10.000 talentos, se eu usar o talento romano, ele fica 3 milhões de dólares. Então veja quanto está o câmbio do dólar hoje para você fazer a transformação em reais, é muito dinheiro. Se eu for fazer o talento judeu, ele dá 10 milhões de dólares. 10 milhões. Então, o romano 3 e o judeu 10. E se eu transformar esse talento em ouro, Helenê, se eu transformar em ouro, ele fica 150 milhões de dólares em ouro. Gente, 150 milhões de dólares em ouro. Então, a dívida deste homem era muito alta. O que ele fez? Quando ele percebeu que a dívida era impagável, não tem como pagar, quem é que vai pagar? Quem é que tinha dinheiro para pagar uma dívida como esta? Então, ele se humilha, ele pede perdão à dívida e a lei dizia o seguinte, se ele não podia pagar, ele e a sua família deveriam ser vendidos. Então ele se tornaria escravo, ele se tornaria, né, ele seria vendido para pagar a dívida. Mesmo assim, não iria se pagar a dívida porque ninguém valeria tanto dinheiro assim. Quando ele viu que era uma dívida impagável, como ele viu que o devedor ele se humilha e pede misericórdia, então ele foi tocado pelo espírito de misericórdia e ele dá perdão total. Não é que ele diga assim, então quanto você pode me pagar e o resto eu perdoo. Não, ele disse, você não me deve mais nada. Ele perdoou 150 milhões em ouro. Tá? Ou seja, é uma dívida impagável.
impagável, não tem como pagar. Ora, o que essa pessoa fez? E saindo dali, de repente, ele encontra uma outra pessoa e ele sabe que esta outra pessoa está lhe devendo dinheiro. Só que o que ele deve? 100 dinheiros. Quanto estudar, Helenice? Se eu for traduzir isso em dinheiro do nosso dia, do nosso, né, vai dar 12 dólares. Então pega aí o dólar, faz a multiplicação para você ver quanto que em reais iria sair. 12 dólares. Só que o rapaz não tinha 12 dólares ali com ele, e ele fica possesso, ele fica irritado, etc. E ele acaba entregando esta pessoa, cobrando, batendo, enfim, uma série de coisas. Ora, veja, ele tinha acabado de ser perdoado em pelo menos 3 milhões de dólares e ele não perdoa 12 dólares. Então você vê aqui que existem 2 pesos e 2 medidas. Ele não entendeu a graça, ele não entendeu a misericórdia, ele não entendeu o coração daquele Senhor que lhe perdoa uma dívida impagável e, ao mesmo tempo, a dureza do seu coração, a rusticidade do seu coração faz com que ele não perdoe uma dívida pequena, uma situação menor. Então, a palavra de Deus, ela fala para nós, né? Perdoai as nossas ofensas, né? Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se nós formos olhar lá em Efésios 4:32, diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, porque a dívida que nós tínhamos era muito grande. E em Cristo nós fomos perdoados de uma dívida imensa. Então, se nós fomos perdoados de uma dívida imensa, nós temos que perdoar uma dívida pequenininha. Isto é ser cristão, né? Então, diz lá, Mateus, o próprio Mateus 6:14, né? Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Né? E Mateus 5:7, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, amados, com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Né? O que acontece com este homem que não manifesta misericórdia? O Senhor ficou sabendo disso tudo e ele chama servo mau. Você é mau, eu te perdoei uma dívida imperdoável e você não perdoa uma dívida ínfima. Né? Então, ele entrega aos verdugos, àqueles que iriam fazer castigos, inclusive físicos. Né? Então ele perde tudo exatamente porque ele não entende a misericórdia do perdão. O que nós temos aqui, meu amado? Deus nos perdoou uma dívida impagável. Por quê? Como é que nós pagaríamos a nossa dívida para com Deus? E ele perdoa. E quem perdoa isso, quem paga o preço, foi Jesus na cruz por nós. Então ele diz 70 vezes 7, perdoa, absolutamente, perdoa por misericórdia, perdoai as nossas ofensas como, né, nós temos perdoado os nossos inimigos. Então é a medida com que nós medimos, nós seremos medidos. Amém, amados? Bons estudos.